Olá, vamos conhecer os destaques da edição desta quarta-feira, 27 de novembro. Continua a falta de água no distrito urbano do Zango e não há solução a curto prazo. O Governo de Cabinda procura soluções para a situação de calamidade que a chuva começa a trazer para algumas regiões da província. Iniciativa de escolas do Mexico leva a restauração de equipamentos escolares por toda a província. Prémio Nacional de Ciência e Tecnologia vai ter valor total de 82 milhões de kwanzas para 8 categorias. Tem também a atualidade internacional e o desporto para ver. Bem-vindos ao melhor da informação. Olá, boa noite. Começamos em Cabinda, onde o Governo Provincial promove um encontro de caráter emergencial devido aos estragos que a chuva está a causar. As famílias que se encontram em zonas de risco serão realojadas em áreas mais seguras. A garantia é da Governadora Susana de Abreu. O mau tempo continua em Cabinda. As chuvas não param de cair com intensidade. O Governo da província ensaia mecanismos que visam dar proteção às populações que vivem nas zonas mais críticas. A governadora Susana Abreu convocou uma reunião de caráter emergencial no sentido de encontrar meios e técnicas para manter as populações em segurança. E uma dessas medidas vai mesmo ser, se for necessário, temos que demolir, fazer algumas demolições, mas também tranquilizar aqui a população ou os proprietários destas residências ou destes estabelecimentos comerciais que nós vamos fazer de forma justa. Acabamos também por ter aqui um task force com os nossos parceiros, tanto as empresas de construção civil com equipamento pesado e que vão nos ajudar a remover o volume dos resíduos sólidos que nós vemos, sobretudo na periferia da cidade, porque até dentro da cidade a situação está mais ou menos controlada, mas a grande questão aqui é na periferia da cidade. O apelo foi bem recebido. As empresas que operam em Cabinda mostram-se disponíveis em participar nos serviços de remoção do lixo, limpeza das valas e desassoreamento das sarjetas. Nós, hoje à tarde, vou organizar uma equipa só para dar início do trabalho amanhã, para apoiar o trabalho do IBC, ADMC, para mitigar os danos causados pela chuva. Nós estamos sensíveis ao apelo que a senhora Governadora nos lançou. De facto, compreendemos que é uma situação emergencial e temos que estar ativos na sociedade e, portanto, vamos intervir na zona do Pombal, o NECA, na limpeza do lixo, numa situação emergencial e em mais outras situações que sejam necessárias no futuro. Vamos averiguar os meios e começar no menor curto espaço de tempo e o mais rápido possível para tentar ajudar e levar a mensagem da Sra. Governadora para o bem-estar da população e tentar resolver este problema no imediato. INAMET prevê chuvas intensas para a província de Cabinda até março do próximo ano e alerta as populações a terem medidas de cautela. Evitar estar embaixo das árvores. E para aqueles que ficam em casa, evitarem estar com equipamentos eletrônicos ligados, porque são chuvas torrenciais, através de descargas elétricas. Quiçá mesmo desligar o quadro de casa, ficar sem luz, mais vale prevenir do que remediar. Mais de 5 empresas disponibilizaram-se em participar nos serviços de saneamento básico nos diversos bairros da cidade de Cabinda, face às chuvas intensas que têm estado a cair nos últimos dias. E os moradores do distrito urbano do Zango, em Viana, dizem-se agastados com a falta de água potável na zona. A situação já dura há algum tempo, 2 meses mais precisamente. No projeto habitacional Zango 8000, os moradores têm de recorrer a cupa-patas para comprar água que só serve para lavagem de roupas. Entretanto, a EPAL esclarece que a situação se deve à paralisação do sistema de tratamento e captação de água. Veja na reportagem do Simão João. A centralidade do Zango 8000 é das mais afetadas com as paralisações intermitentes nos sistemas de captação e tratamento. Aqui, segundo os moradores, a situação tem criado inúmeros constrangimentos durante os afazeres diários, como, por exemplo, para manter a higiene corporal. E quando você não tem esse precioso líquido em casa,
todos os dias, sem recipiente que chega para você manter a higiene. Então, é uma autêntica luta. Só para ver agora as pessoas a passarem com bidão em plena centralidade. Em plena centralidade. A água aqui aparentemente parece limpa, mas depois de ali 5 minutos, tu vês o lixo todo lá no fundo. Tá vendo? E o sistema não tem capacidade. Como alternativa, os moradores compram a água em tanques caseiros ou em cupa-patas ao preço de 200 kwanzas. O líquido precioso, conta a população, serve apenas para cozinhar ou lavar a roupa. É distante. Está difícil essa situação? Sim. Está difícil mesmo. Está difícil. A banheira a ser 200 kwanzas. Acabo de passar mesmo mal aqui. Água não tem, já 2 semanas. Não temos água. Eu sou de trabalhar, não de beber. Não tem embora bom para beber. Tá saindo só lá, não sei se aonde, para meter lá no tanque. Só lava, cozinhar. Só com a banha com ele só. Entretanto, o porta-voz da IPAU, Valdemiro Bernardo, esclareceu em entrevista ao telefone que a situação deve-se a paralisações intermitentes nos sistemas de captação e tratamento por causa do elevado teor de cor e turvação da água que vem do rio Kwanza. Registram-se nos últimos dias restrições no abastecimento de água em algumas zonas, isto devido à ocorrência de fortes chuvas a montante das captações da IPAU, localizadas ao longo do rio Kwanza. Ou seja, com este fenômeno, a água tem chegado com um elevado teor de turvação e cor, alterando de forma significativa a característica da água bruta, fazendo com que as estações de tratamento de água do Bom Jesus e de Calumbo estejam a trabalhar abaixo das suas capacidades, originando assim uma redução dos volumes de água produzidos. Face a esta situação, o processo de tratamento de água é mais lento e cuidadoso, tudo para assegurar a saída da água das estações dentro dos padrões de qualidade. Como consequência desta ocorrência, o abastecimento de água potável em algumas zonas da cidade de Luanda está a ser feito com restrições com maior incidência nas zonas das centralidades do Zango 8000, do quilômetro 44, 5 e bem como nos arredores do Zango 1, 2, 3 e 4. Foi eleito hoje na 9ª Conferência Extraordinária Provincial de Luanda do MPLA, o primeiro secretário provincial do Partido dos Camaradas. Luís Nunes comprometeu-se a reconquistar a confiança do povo de Luanda, tendo como base da sua liderança, energia, rigor e paixão. A recomendação dada pelo secretário-geral do MPLA ao recém-eleito é de materialização dos anseios da população. Ao dirigir-se aos 1.792 delegados presentes, Paulo Pombolo referiu que Luís Nunes, ao assumir o cargo de primeiro homem do partido na maior praça política do país, tem, entre os desafios, a necessidade de adequar as estruturas intermédias de base à nova configuração política administrativa. Dito de outra forma, preparar a máquina partidária para as eleições de 2027. Uma atenção especial deve ser dada à participação mais ativa dos membros do Comitê Central residentes em Luanda e dos respectivos grupos de acompanhamento aos vários níveis. Devemos acelerar o trabalho político com os municípios, com as comunidades, com o povo. Não devemos esperar os convites e as convocatórias para realizarmos o trabalho que diz respeito a todos nós. O secretário-geral do M recomendou a Luís Nunes a materialização dos anseios da população. Camarada Luís Nunes adapta-se bem ao perfil do desafio de combinar o trabalho político-partidário com o de transformar a província de Luanda numa cidade do futuro que equilibre o crescimento econômico, a justiça social e a sustentabilidade ambiental. E Luís Nunes comprometeu-se a reconquistar a confiança do povo de Luanda, tendo na base da sua liderança, energia, rigor e paixão. E as nossas diferenças não nos separam. Elas enriquecem o debate e o debate fortalece a democracia. É preciso que da base ao topo nos orgulhemos do nosso trajeto e que, na nossa gloriosa história, encontremos o alcance da nossa dinâmica, reinvenção e solidez, da força do povo e do sonho coletivo. 2 anos e 19 dias foi o tempo que Manuel Homem ficou como primeiro secretário do MPLA em Luanda. Uma tarefa que se tornou fácil com a entrega dos líderes que acreditaram num MPLA firme
e forte na capital de Angola. Realizamos intensa ação político-partidária dirigida ao resgate da mística do MPLA em Luanda. Ao mesmo tempo, promovemos uma governação de proximidade, estando ali onde os problemas são vivenciados. Luís Nunes assume o cargo de primeiro secretário provincial de Luanda, tendo em conta o princípio da acumulação da função de governador. O grupo parlamentar da UNITA apresentou em conferência de imprensa os resultados da marcha denominada por uma Angola livre da fome, da pobreza e da violação sistemática do Estado Democrático e de Direito, que foi realizada no sábado pela Frente Patriótica Unida. A manifestação teve como objetivo chamar a atenção para questões como a fome, o alto custo de vida, a violação dos direitos humanos e a não realização das eleições autárquicas. Na sequência dos resultados da manifestação realizada pela Frente Patriótica Unida no último fim de semana em Luanda, o secretário-geral da UNITA destacou que a fome em Angola é um problema real, apelando a investimentos em infraestruturas que estimulem a produção e atraiam investimentos. O problema é grave, o país precisa de medidas efetivas e sustentáveis de combate à fome, começando por investir fortemente em infraestruturas que estimulem a produção e encorajam o investimento. Álvaro Daniel também pediu mudanças à atuação policial, defendendo que esta deve garantir a segurança das manifestações e proteger o direito constitucional de livre expressão, em vez de dificultá-lo. Apelamos mais uma vez que a polícia deve ser uma instituição amiga do povo, que proporciona a confiança dos cidadãos. É esta a postura que deve caracterizar a nossa polícia em todas as circunstâncias. Reafirmamos, enquanto Frente Patriótica Unida, o nosso compromisso de juntos continuarmos a trabalhar para uma Angola de paz, liberdade, uma Angola com saúde, trabalho e pão para as famílias. Enfim, uma Angola livre da pobreza, da fome e do medo. A Frente Patriótica Unida reafirmou o compromisso de lutar por uma Angola de paz, liberdade e prosperidade, incentivando a união dos cidadãos para promover mudanças estruturais no país. A Associação Plataforma de Orientação para o Desenvolvimento, em parceria com a Universidade Oscar Ribas, realizou a primeira conferência sobre nacionalismo, patriotismo e cidadania, sob o lema Valores da Independência. O evento aconteceu no âmbito dos 49 anos da Independência Nacional. No âmbito dos 49 anos de independência nacional e transmitir conhecimentos sobre esta data histórica à nova geração, foi realizada nesta quarta-feira no anfiteatro da Universidade Oscar Ribas a primeira conferência sobre nacionalismo, patriotismo e cidadania aos estudantes da referida universidade e estudantes provenientes de outras províncias. A nova geração tem que apreender que se não tiver essas referências como ponto de partida, para ir para aquele espaço que nós chamamos a nossa terra, que é o espaço sagrado, não é possível dar continuidade e continuar a defender os interesses da pátria. Cada um tem o seu valor e cada um pode contribuir para o seu desenvolvimento. Os números casos de vandalismos registados e perda de valores cívicos e da cidadania estiveram na base da realização desta conferência, que foi transmitida para jovens ávidos de conhecimento sobre a Angola que temos e os grandes desafios. Notamos nós com alguma preocupação, em alguns casos, a vandalização de bens públicos que constituem um património comum de toda a nossa sociedade. E o que nós queremos é que, no quadro do espírito que nos caracteriza enquanto cidadãos dessa pátria, movidos pelo nacionalismo, patriotismo e pela cidadania, possamos juntos trabalhar no sentido de preservarmos o bem comum. O bem comum que é a nossa unidade, é o nosso património, é a nossa paz, é a nossa independência, bens estes que constituem e fazem parte do nosso mosaico cultural e histórico e que dignificam a todo angolano. Temos cá na sala políticos de grande dimensão histórica,
políticos com visões muito profundas e uma juventude ávida de ouvir em primeira mão, partilhar que Angola temos hoje e quais são os grandes desafios, já que se aproximam a celebração dos 50 anos da nossa independência. Para o político Lucas Ngonda, eventos de natureza é de extrema importância para a passagem de testemunho às novas gerações sobre a reconstrução de Angola, que afirma ser permanente. A reconstrução de Angola é permanente, deve durar através de gerações. Angola se tornou independente, mas essa independência significou o que é? As gerações que vieram, que são vocês, que vieram depois da independência, têm que entender. Falamos hoje do nacionalismo. O nacionalismo pretende dizer o quê? O amor que nós consagramos ao nosso país, à nossa nação, à nossa pátria, ao nosso chão. Este espaço geopolítico delimitado onde nós todos evoluímos e nos chamamos angolanos. Já Abel Chivuco considera o nacionalismo como amor à pátria e amor ao próximo. É positivo o debate que estamos a ter aqui, até porque é um debate plural. O meu entendimento é de que nacionalismo e patriotismo não é mais do que amor à pátria e amor ao próximo. Se nós conseguirmos conceber nacionalismo e patriotismo assim, estaremos sempre a servir os nossos concidadãos e não servirmos a nós próprios. A Associação de Líderes Juvenis e Estudantis, APODES, já prepara a conferência sobre nacionalismo, patriotismo e cidadania para o próximo ano e pretende seguir para outras províncias do país. Direitos reprodutivos. Jovens e adolescentes vão beneficiar do programa dedicado à saúde da mulher. Em destaque. E foi reinaugurada hoje a escola primária número 1400, no bairro Boa Esperança, em Luanda. A escola tem capacidade de albergar até 580 crianças, do ensino pré-escolar até a 6ª classe. Escola número 1400, no bairro Boa Esperança, que tinha apenas 3 salas de aulas, conta agora com 11, após ter sido reabilitada. A requalificação e ampliação da instituição, agora equipada para acolher mais de 500 alunos, é um projeto de um grupo privado no âmbito da sua política de responsabilidade social. Helena Julante e Jandir André não esconderam a satisfação de ver a nova imagem da escola. Vai ser muito e muito melhor, ainda mais que tem biblioteca, refeitório, nova sala. Nossa escola antes era normal, agora ela está muito boa, mudou tudo, mudou quase tudo. Porque a nossa escola agora está organizada, temos bibliotecas, temos hora de lanche, de nós lanchamos. E estou muito grata, estou muito feliz. Os encarregados de educação, Pedro Gaspar e Domingas Dalla, louvam a iniciativa. É uma mais-valia, né? Vem trazer maior dignidade, maior conforto à comunidade. É uma mais-valia. Ela, no princípio, era uma escola que tinha menos salas, hoje compacta mais salas, acredito 16 salas. Agora que vi, conforme a escola está, bem equipada, com todo o material necessário para um bom ensino, uma boa educação das crianças. Achei interessante também colocar um dos meus filhos aqui. Meus filhos estudavam ano passado, estudavam mal porque a escola estava mal. Quando andava chovia muito, as crianças passavam mal com a chuva. Lá mesmo, lá quando estavam as crianças, mesmo se escondia mesmo lá de lado. Mas por agora estou a agradecer muito porque pelo trabalho que fizeram muito aqui, os filhos já não vão sofrer, vão ficar mesmo bonitos. O diretor da instituição, Agostinho de Oliveira, disse que agora pretendem aumentar os turnos de aulas. Claramente que o número de alunos vai mudar. Tínhamos por média 250, 220, agora estamos a prever as 500 crianças. Ou se colocamos mais turnos, 770, porque temos apenas 2 turnos. Se colocar mais um turno que é de noite, certamente poderá aumentar. Eles fizeram visita à nossa escola e notaram o estado de degradação que a escola já se encontrava. Mostramos o nosso projeto e eles já aceitaram o projeto e ofereceram-nos isso.
As obras da nova escola tiveram a duração de 3 meses. Hemos rehabilitado esa escuela, llevamos ya perto de 3 meses haciendo la rehabilitación de la escuela, donde hemos triplicado la capacidad de estudiantes que pueden ahora aquí asistir. Es el tercer año que venimos haciendo eso, ya van 3 escuelas rehabilitadas. O diretor nacional da Educação, Evaristo João Pedro, declarou que anualmente várias crianças ficam fora do sistema de ensino. O que obriga a que todos os anos temos mais crianças com necessidades de entrarem no sistema de ensino. E isso faz com que, infelizmente, apesar de todo o esforço feito, em que anualmente são construídas escolas, ainda fica um número considerável de crianças fora do sistema de ensino. Aliado a esse facto, temos também a necessidade de ir reabilitando as escolas que já existem. Portanto, temos aqui 2 necessidades. Por um lado, aumentar a rede escolar e, por outro lado, melhorar a infraestrutura escolar que já existe. O bairro Boa Esperança, localizado no distrito de Angola-Quiloange, em Luanda, conta com mais de 300 escolas públicas. E as escolas do Mexico estão a recuperar as carteiras e portas vandalizadas. A iniciativa é de um projeto Cuidamos e Defendemos a Nossa Escola. O objetivo do projeto é promover cuidado e proteção dos espaços educativos e garantir um ambiente mais seguro e acolhedor para os alunos e professores. Portas, carteiras são os bens públicos mais vandalizados nas escolas do bairro Alto Luena. Com o surgimento do projeto denominado Cuidamos e Defendemos as Nossas Escolas, foi possível recuperar os meios públicos. Assustado, as 2 portas roubaram do jeito que vocês veem, as 2 portas, mas graças a Deus, com a denúncia dos pais, uma porta foi encontrada no mato, quase quem vai às 32 brigada, trouxeram-nos, e a outra, um dos encarregados disse que encontrou 2 jovens à noite e abordou-os. Os jovens tiveram que fugir, deixaram a porta e a porta é esta que vocês veem ao lado. Não é um processo tão fácil, é um pouco árduo, porque o homem é complexo, mas contudo estamos a recuperar paulatinamente o que está no nosso alcance, estamos a conseguir a recuperar o material. O policiamento é protagonizado pelos pais encarregados, passando casa a casa. Eu passei nas comunidades, encontrei cadelas na casa, então encontraram a cadeira da escola, encontraram onde disse não tinha mesmo como responder. Então eu liguei ao diretor. Diretor, aqui temos cadeira, eu próprio mesmo levei cadeira para trazer aqui na escola. Não há ninguém que poderia agir desta forma, senão nós, como encarregados e professores, tomamos essa decisão. A iniciativa é louvável pelos professores que apelam o bom senso à população. Considero uma posição errada enquanto a escola, uma instituição, um estabelecimento do processo de ensino-aprendizagem que ajuda o desenvolvimento das sociedades em vários sentidos. Então, a vandalização da mesma nos remete à vandalização também do conhecimento que é transmitido para nossos pequenos. É para o bem da comunidade. E quando eles não colaboram com o governo, depois são eles mais que vêm criticar que não, o governo não está a fazer nada. Então, seria bom que a comunidade em geral nos ajudassem, que quando houver ações dos gêneros pudessem denunciar, a fim de que se faça se tomem providências necessárias. Desde a sua implementação, os resultados são animadores. A nível da Direção Municipal da Educação, fizemos o lançamento do projeto Cuidamos e Defendemos a Nossa Escola. Este projeto abrange todas as escolas do ensino primário a nível do nosso município, incluindo todas as comunas, cujo foco é criar o sentido de pertença no seio das nossas comunidades, para que todo mundo possa encarar a escola como algo que lhe pertence e assim garantir a melhor segurança. Com a implementação desse projeto, os resultados já estão a surtir, está a permitir a recuperação de carteiras, reparação de portas, janelas e entre outros meios escolares que está a garantir melhor acomodação dos funcionários e dos nossos meninos a nível das instituições escolares. O governo da Noruega disponibilizou 3 milhões de dólares para a implementação do programa de fortalecimento da saúde e dos direitos reprodutivos. O programa foi lançado hoje aqui em Luanda. 50% das adolescentes em Angola engravidam antes dos 18 anos de idade. Sérgio Lourenço, professor de História, acredita que a situação da saúde sexual e reprodutiva no país caracteriza-se por 2 fatores. Há uma elevada taxa de fecundidade, por um lado, e, por outro, pela falta de conversa sobre esta temática no seio da família. Existe ainda um certo tabu em parte
de algumas famílias ou de alguns membros, não é? Membros da família ou rapaz de família, não é? A primeira educação começa mesmo a partir de casa. Então são os pais que vão transmitindo valores de preservação, a menina como cuidar-se, não é? A idade apropriada para poder ter um parceiro. Edvânia Nascimento e Maria Gaspar afirmam que as conversas abertas em família sobre sexualidade quebram muitos preconceitos. Eu tenho tido essas conversas já, não tanto na escola, em casa, com os meus pais e também entre amigas. Os nossos pais conversam muito comigo, em particularmente os meus pais têm conversado muito comigo. É que nós já estamos numa fase que estamos a namorar e tudo mais. Tem aquela de prevenção, só que às vezes escapa. Os meus pais conversam muito sobre isso comigo, as minhas irmãs, para que eu tenha cuidado, para que eu não consuma muitos conteúdos na internet desagradáveis, para que eu não siga pessoas que de qualquer forma irão me influenciar a fazer mais coisas. Conheço muitas pessoas, até porque conhecer pessoas assim, que não têm este tipo de educação, que não sabem controlar o seu corpo, isso me fortalece mais para que eu possa ter cuidado e que eu não siga o que elas seguiram. Com vista a reduzir os níveis de gravidez precoce e para melhorar a prevenção e a resposta à violência baseada no género, foi lançado nesta quarta-feira em Luanda o Programa de Fortalecimento da Saúde e Direitos Sexuais Reprodutivos, numa parceria entre o governo norueguês e o Fundo das Nações Unidas para a População. Temos diferentes pilares, por exemplo, educação sexual abrangente para adolescentes que estão fora da escola e também capacitação de meninas e adolescentes sobre saúde menstrual e gestão de menstrual. Também temos uma componente de saúde para contribuir à redução de mortalidade materna e prevenção e resposta para a violência baseada no gênero. Este financiamento, que é de quase 3 milhões de dólares americanos, vai ser pagos durante 4 anos. Muitas vezes no mundo de hoje, vemos que as mulheres e as raparigas são vítimas mais do que os jovens. E essa capacidade de tomar boas decisões sobre o próprio corpo e a questão de ficar grávida ou não, essa capacidade temos que apoiar no sentido que fazer com que sejam mais robustas e que possam tomar decisões melhores sobre a própria vida. O projeto, cujo orçamento está avaliado em cerca de 3 milhões de dólares, vai abranger 6 províncias do país, nomeadamente Luanda, Benguela, Bié, Namibe e Cunene. O Serviço de Migração e Estrangeiros, SME, vai começar o processo de recadastramento dos instruendos do 2º curso básico de migração, com efeito a contar de 30 de novembro. O cadastramento vai ser feito na Escola Nacional de Migração, no quilómetro 30. Os 5.000 candidatos que frequentavam o 2º curso básico de migração para ingresso ao SME em Luanda e que viram de forma repentina o curso interrompido após ter sido suspenso por tempo indeterminado pelo Ministério do Interior, vão ser reavaliados por uma equipa inspectiva do MININTE e do SINSE a partir deste sábado. Alguns órgãos de informação veiculavam que o curso de ingresso estava coberto de irregularidades que ditaram a sua interrupção a 4 dias do fim da formação. Alguns formandos alegavam que ao longo da formação havia recrutas sem perfil para o órgão castrense, candidatos com mais de 50 anos, cidadãos com currículo criminoso e até com nacionalidade duvidosa. O curso, segundo ainda alguns candidatos, era apenas para 3.000 formandos, mas chegou acima dos 5.000 nos últimos meses, mediante introdução de elementos que não começaram o processo formativo. Diante dos factos, uma equipa da Rede Girassol deslocou-se até a direção do SME na Manhanga para mais esclarecimentos sobre a matéria, mas não obtivemos resposta na altura. Entretanto, hoje, através de um comunicado de imprensa, o Serviço de Migração e Estrangeiros dá conta que a fase de recadastramento irá decorrer durante 10 dias, ou seja, de 30 de novembro a 10 de dezembro.
Na nota, o SME esclarece que a Escola Nacional de Migração de Luanda é o local onde vai decorrer o recadastramento dos 5.000 instruendos, divididos em 5 batalhões e 28 companhias. O Presidente da República, João Lourenço, falou esta tarde ao telefone com o seu homólogo da República Democrática do Congo, o Presidente Félix Tshisekedi, em mais uma diligência para a pacificação do leste da RDC. O chefe de Estado angolano, campeão da paz e da reconciliação em África, é o medianeiro indigitado pela União Africana para a procura de uma solução de paz e estabilidade na região oriental da República Democrática do Congo. O próximo bloco, o Prémio Nacional de Ciência e Tecnologia, terá valor total de 82 milhões de kwanzas. Veja também iniciativa para melhorar a mobilidade. O intervalo é breve, não demora, nós voltamos a seguir. Até já. Bem-vindos de volta. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros realizou hoje a sua 6ª reunião ordinária, em que foram apreciados vários assuntos, com destaque para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o regime jurídico de invalidez absoluta e a proposta de lei sobre a investigação clínica e biomédica. O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi um dos principais temas da reunião. O projeto integra esforços nas áreas de educação, proteção social, saúde e segurança alimentar na busca de melhor frequência escolar e combate à desnutrição infantil e apoio à agricultura familiar. Outro ponto foi a aprovação do regime jurídico de invalidez absoluta. O decreto presidencial visa garantir compensações para cidadãos que perderam completamente a capacidade de gerar rendimentos devido a doenças ou acidentes não profissionais. Foi também analisada a Tabela Nacional de Incapacidades, um instrumento técnico que estabelece critérios uniformes para peritagens médicas, assegurando justiça e equidade no acesso aos benefícios sociais. No campo da ciência e saúde, a Comissão discutiu a proposta de lei que regula a investigação clínica e biomédica. A legislação pretende criar condições para a realização de ensaios clínicos e estudos científicos alinhados às normas internacionais. Além disso, foi feita uma avaliação do progresso de Angola na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A 6ª sessão ordinária da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros foi nesta quarta-feira, orientada pela Ministra de Estado para a área social, Maria do Rosário Bragança. A comunidade da povoação do Toco, no município de Lubango, na província da Huila, ganhou em janeiro de 2025 6 pontos de água. O projeto é da Fundação Ganazenza e teve início em setembro. A comunidade da povoação do Toco, no município de Lubango, vai ganhar em janeiro de 2025 6 pontos de água. O projeto, que é da Fundação Ganazenza e foi anunciado esta terça-feira pela sua presidente Ana Dias Lourenço, teve início no mês de setembro. Cada um dos pontos terá capacidade de 4.000 litros de água à hora para consumo humano e abeberamento do gado. Começamos em setembro a tentar resolver o problema da água. Estão previstos a construção de 6 furos de água em várias aldeias. O empreiteiro informou-me que neste momento estão 3 mais adiantados, não é? Fomos ver um que está quase pronto, vimos outro aqui que ele diz que está quase pronto, mas eu acho que ainda tem mais trabalho que o outro, e estamos à espera dos outros 4. O empreiteiro comprometeu-se a cumprir os prazos. Portanto, em janeiro, no finais de janeiro de 2025, se Deus quiser, voltaremos aqui para observar, verificar os furos de água e entregá-los à população, que os deve gerir com muito cuidado e protegê-los para que estes furos, portanto a água, possa servir à população para beber, para lavar roupa e também para abeberar o gado. Para os habitantes do Toco, o projeto é uma mais-valia para a região, já que atualmente a água consumida é dos poços, rios e charcos, colocando em risco a saúde pública. Tiramos água no rio. Também é importante porque a pessoa não pode beber a água suja e traz doença. Ele vai fazer diferença na nossa vida, porque antigamente nós procurávamos as águas distantes a uns 100 quilômetros.
para alcançar a água. O administrador da povoação do Toco, José Mbali, considera o projeto um grande ganho para a região. Grande benefício e ganho mesmo, porque senão as comunidades vão, no mínimo, vão começar a utilizar a água potável quando necessário. Primeira-dama da República e presidente da Fundação Ngana Zenza terminou esta quarta-feira uma visita de trabalho de 2 dias à província da Huila. Deputados da Assembleia Nacional defendem mais incremento nas verbas atribuídas ao setor da defesa e segurança interna, com vista ao combate à criminalidade e ao aumento do sentimento de insegurança no seio das comunidades. Os parlamentares falaram durante um encontro com o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar e os órgãos conexos. Foram mais de 5 horas de debates entre deputados e auxiliares do Presidente da República, responsáveis pela defesa, segurança pública, justiça e direitos humanos, relações exteriores e administração do território. A questão da segurança foi das mais levantadas pelos parlamentares que viram no encontro uma oportunidade para apresentar ao governo as preocupações dos parceiros sociais. O deputado do Partido Humanista de Angola, Fernando David, questionou o facto de o Ministério do Interior colocar a aquisição de aeronaves como prioridade quando devia apostar na compra de meios terrestres para atuar no interior dos bairros. Estamos a falar do bairro da Angeré, com uma unidade, com o comando e uma subunidade, digo o comando e a unidade do Dangeré. Este bairro, com certeza, há um recolher obrigatório, porque assistimos coisas que não é possível acreditar numa cidade como esta, em que crianças, jovens ou adolescentes de 16 anos estão a assaltar as senhoras na hora 16, 17, 18, porque não há patrulhamento e essa unidade próxima das populações, infelizmente, não tinham meios ou não têm meios para fazer cobre a esta situação. No domínio da Justiça e dos Direitos Humanos, o deputado Milonga Bernardo solicitou que o Ministério de Tutela disponibilize em tempo oportuno as verbas para a execução das tarefas dos tribunais e outros órgãos tutelados. Solicita-se aqui ao Ministério da Justiça, no sentido de, não sendo possível aumentar as verbas, que pelo menos no ano econômico elas sejam materializadas tal como são propostas no Orçamento Geral do Estado, de tal sorte que estes órgãos possam cumprir com os programas que têm estado a se propor, cumprir com os pagamentos dos serviços, enfim, dos seus parceiros. Em resposta, Arnaldo Carlos, secretário de Estado para o Interior, justificou a opção do MININT em adquirir aeronaves. Costuma-se dizer-se que a segurança é cara. Tudo isso para dizer que constitui-se sim prioridade a aquisição de aeronaves como helicópteros, porque os helicópteros que se pretende adquirir vão servir para além do seu emprego em ações operacionais para o combate à criminalidade, mas também podem ser utilizados para ações de busca e salvamento em caso de catástrofe e outras situações não menos boas. Mesmo o senhor deputado colocou essa questão, nos fez lembrar de uma coisa, quando disse que havia um doente num posto de guarda-fronteira que teve que ser levado num Aleluia para ser transportado para a Namíbia. No tempo em que nós tínhamos os nossos helicópteros, teríamos ido lá com uma equipa de médicos, avaliar a situação, levá-lo ao Prangiva, onde tem melhor hospital agora. Aliás, nos últimos tempos, a construção de hospitais constitui a principal marca do Executivo e avançou-se muito no que diz respeito às infraestruturas hospitalares, e traríamos o nosso colega para tratamento aqui entre nós. E é por isso que queremos investir nesses equipamentos necessários para a garantia da segurança pública. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, referiu que os órgãos sob sua tutela estão conscientes dos esforços financeiros que terão de fazer para cumprir os programas inscritos no OGE 2025, tendo em vista a exiguidade de verbas. A defesa e a segurança necessitam de investimentos e despesas de funcionamento. Os programas de aquisições de meios, equipamentos e munições, recuperação da técnica, o reequipamento com meios modernos face ao novo quadro beligerante, onde se apresenta uma guerra híbrida,
a proteção e o controle das fronteiras, todos estes elementos para manter a paz social e a integridade territorial do nosso país, requerem um esforço financeiro enorme. Mas, conhecendo o quadro macroeconômico atual, com uma recessão econômica, percebemos, à partida, que devemos ter uma gestão parcimoniosa dos recursos postos à nossa disposição. As audições dos deputados no quadro da discussão da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado referente ao exercício econômico 2025 seguem nos próximos dias. O Prémio Nacional de Ciência e Inovação, cuja gala da atribuição acontece em dezembro, tem um valor total de prémios de 82 milhões de kwanzas para esta edição. 8 categorias serão premiadas e o valor foi anunciado hoje pela Secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação numa conferência de imprensa realizada no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Com um valor total de 82 milhões de kwanzas, o prémio será dividido entre os 3 melhores classificados de cada uma das 8 categorias abrangidas, entre elas ciências naturais, ciências médicas e da saúde, ciências agrárias e veterinárias, engenharias e tecnologias, ciências sociais, humanidades e artes. E de acordo com a Secretária de Estado para a Ciência, Tecnologia e Inovação, Alice de Fátima e Almeida, haverá ainda menções honrosas para outros trabalhos destacados. Em relação aos valores, tanto existem valores para os 3 primeiros classificados de cada categoria. E os valores são os mesmos para o primeiro classificado, 6 milhões de kwanzas, segundo classificado 3 milhões e terceiro classificado 2 milhões. Isto para as categorias Prémio Nacional de Ciência, Prémio Nacional de Inovação, Prémio Nacional de Invenção. E também para a categoria Prémio Nacional Mulher Cientista. Depois, o Prémio Nacional de Carreira. O primeiro classificado, o prémio é 12 milhões de kwanzas, o segundo 6 milhões de kwanzas e o terceiro 4 milhões de kwanzas. Para as outras categorias, Prémio Nacional Jovem Cientista, Prémio Nacional Jovem Inovador e Jovem Inventor, os valores são, para os primeiros classificados, portanto, de cada categoria, 3 milhões de kwanzas, segundo classificado 1,5 milhão e terceiro classificado 1 milhão. A entrega dos prémios está marcada para o dia 13 de dezembro e vai contar com projetos que envolvem mais de 100 candidaturas recebidas. A presença feminina ronda a volta de 10%. Pela contagem que nós temos aqui, ronda a volta desse número. O maior número de candidaturas centra-se nas áreas das engenharias e tecnologias, seguida das ciências sociais e também em termos de categorias. A categoria que recebeu maior candidaturas é a categoria do Prémio Nacional de Ciência. Entre os objetivos da iniciativa, destacam-se o incentivo à participação de jovens e mulheres na pesquisa científica, a promoção de projetos que impactam o dia-a-dia dos angolanos e o fortalecimento da ligação entre ciência e desenvolvimento econômico. Pareceu-nos que, com os parâmetros estabelecidos na primeira fase e agora na segunda fase, já com estes critérios que constituem um filtro muito mais afinado, se possa assim chamar, daquilo que foi ou que foram as candidaturas apresentadas, estávamos em condições de apresentar um resultado final. O Prémio Nacional de Ciência e Inovação é uma iniciativa do Executivo angolano que marca os preparativos para a celebração dos 50 anos de independência de Angola, buscando reconhecer e incentivar o trabalho de investigadores, cientistas e inovadores do país. Transição energética, carros elétricos e mobilidade urbana num mesmo evento. Em destaque. E da atualidade internacional, cerca de 1,4 milhões de namibianos votaram hoje para a escolha do próximo Presidente da República. O pleito é marcado pela presença de uma senhora entre os candidatos. Se for eleita, será a primeira mulher Presidente da Namíbia.
No pleito concorrem 4 candidatos, incluindo a atual vice-presidente do país, na condição de cabeça de lista do Partido SWAPO, Organização do Povo da África do Sudoeste. Se eleita, Netumbo Nandi Ndaitwah será a primeira mulher presidente na história da nação que alcançou a independência em 1990. Além da candidata da SWAPO, concorrem igualmente nas 7ª eleições gerais da Namíbia, Pandulene Itula, do Partido Independente para a Mudança, Mac-Henry Vanane, do Movimento Democrático Popular e Henry Ferdinand Mudji, do Partido Republicano. Para além do presidente, os cerca de 1.400.000 namibianos votaram também para escolher os 194 deputados à Assembleia Nacional. O caos voltou ao centro de Maputo depois de uma jovem manifestante ter sido atropelada por uma viatura militar. A jovem foi transportada em estado grave para o hospital e o acidente reacendeu os protestos com manifestantes a bloquearem o trânsito nas ruas centrais da capital moçambicana. A polícia respondeu com a repressão dos manifestantes e o lançamento de gás lacrimogéneo e tiros com balas reais. A jovem manifestante foi atropelada na Avenida Eduardo Mondlane, no centro da cidade, por uma viatura blindada da Unidade de Intervenção Rápida, que, segundo testemunhas, circulava em alta velocidade, no contexto de caos e violência. Quando a viatura parou, a poucos metros do local do atropelamento, os populares arremessaram pedras e pneus contra a mesma e terão mesmo tentado incendiá-la. Em comunicado, as Forças Armadas dizem que se tratou de um acidente e que assumem total responsabilidade pela assistência médica da vítima. Os protestos na capital moçambicana mantêm-se em resposta ao apelo de Venâncio Mondlane, que desta vez disse que a população deve, logo pela manhã, abandonar os carros nas ruas de Maputo e deixá-los a paralisar o trânsito até que saiam do trabalho rumo a casa. Centenas de libaneses deslocados pelos confrontos entre Israel e o Hezbollah começaram a voltar para as suas casas nesta quarta-feira, depois da entrada em vigor de um cessar-fogo. O acordo promovido pelos Estados Unidos deve durar 2 meses e coloca fim, pelo menos provisório, ao conflito que deixou milhares de mortos e cerca de 900.000 deslocados só no Líbano. Entretanto, no norte de Israel, milhares de pessoas foram igualmente deslocadas e depois do cessar-fogo que entrou em vigor às 3 horas de Angola, muitas delas começaram a regressar, crendo que em 60 dias de cessar-fogo, a situação será realmente diferente da vivida anteriormente. Carros elétricos e a mobilidade urbana foi o tema de um evento que juntou em Luanda especialistas da área. Na primeira edição do Sinergias, no certame foram avaliadas as mudanças no setor dos transportes, no momento em que o mundo vive a transição energética. Os carros, que por muito tempo foram considerados um dos principais contribuintes para a emissão de gases de efeito estufa e de poluição do ar, estão a passar por uma transformação radical, dando lugar aos veículos considerados amigos do ambiente. Os automóveis elétricos ganham espaço no mundo. É uma realidade que aos poucos se vai impondo. Os primeiros carros elétricos chegaram a Angola em 2020. No entanto, os automóveis elétricos e híbridos ainda não representam 1% do total de carros em Angola. Pela cidade capital, circulam perto de 1.000 carros elétricos. Em consequência disso, foi aprovada a Estratégia Nacional para a Eletromobilidade. Neste momento, daquilo que é os veículos matriculados de 2010 até 2023, os carros elétricos nem sequer 1% chegam, né? Estamos a falar de aproximadamente 1.200 carros elétricos matriculados, aproximadamente 1.200 veículos elétricos matriculados. Ainda é um valor baixo para aquilo que são as nossas pretensões. Nós queremos, de alguma forma, dinamizar e incentivar mais a massificação do uso de veículos elétricos, no sentido então de podermos reduzir com os gases de efeito estufa. Temos também como um dos objetivos até 2030 podermos então contribuir com a redução a nível dos 35%. E estamos esperançosos então de no curto espaço podermos implementar aqueles que são os nossos principais objetivos. Com a chegada dos veículos elétricos, surgiu a necessidade da criação de postos para carregar as suas baterias. E estes postos, ainda que poucos, existem apenas na província de Luanda. Pedro Quiombe disse ser importante que se tenha em atenção a opção de se carregar os carros elétricos em casas particulares. Porque na medida que nós viemos com os carros elétricos, também adotamos o sistema de termos posto de carregamento. A princípio,
princípio, deixamos aqui o apelo também para aqueles que são utilizadores de viaturas elétricas. Antes mesmo de ter a noção de poder carregar a viatura dentro da sua casa, primeiramente deve chamar um técnico de eletricidade. Ou então, se tem facilidade em contactar a ENDE no contexto de poder fazer um esquema elétrico dentro da sua casa para poder facilitar então o carregamento do carro elétrico. Dentre as vantagens dos automóveis elétricos, como atributo mais evidente, os carros movidos a eletricidade não precisam de queimar combustíveis fósseis para funcionar e, portanto, não produzem emissões diretas de dióxido de carbono. Bem, temos várias vantagens, citando algumas, a própria redução da emissão de gases de efeito estufa, a questão sonora, ruídos, em termos até de desenvolvimento da própria viatura, pese embora que temos utentes que são aficionados e gostam mesmo de sentir o barulho dos motores e roncar dos carros, né? Mas ainda temos alguns desafios, fala-se muito da questão do preço ainda, né? Mas é um processo que a própria indústria automobilística está num processo de evolução e com certeza que teremos preços competitivos no médio prazo, né? A baixa qualidade dos combustíveis em Angola pode funcionar como um dos principais impulsionadores para a entrada dos carros elétricos no país. Nós fomos quase, como podia dizer, empurrados pelas marcas a ter que ir para os elétricos pela má qualidade do combustível no país. O portfólio de motores disponíveis para comercialização em Angola cada vez está mais reduzido, porque para circular nas novas, digamos, tecnologias dos carros a combustão, necessitamos de combustível de boa qualidade, o que até ao momento não se faz sentir em Angola. Esta foi a primeira edição do Sinergia e teve como tema central carros elétricos e a mobilidade urbana. O evento contou com a participação de especialistas distribuídos em vários painéis de discussão. E é justamente sobre transição energética, desafios e implementação em Angola que falamos a seguir na rubrica Dúvidas e Certezas, hoje com Alberto Capitão. Das questões mais discutidas em todo o mundo nos dias que correm. Falamos da transição energética. Mas, afinal de contas, o que é transição energética? Que passos devem ser seguidos para o alcance da mesma? Este processo que vai nos levar a um tipo de energia que temos hoje, que está centrada nos combustíveis fósseis, para um outro conjunto de energias alternativas que estão ligadas, por exemplo, à energia elétrica, ao biogás, ao biodiesel e a outros, o hidrogênio verde e por aí em diante. Portanto, continuam a aparecer um conjunto de soluções para termos a garantia de que no futuro tenhamos as mesmas ou melhores condições de energia para suprir as nossas necessidades. Neste desafio para o alcance da transição energética, Angola tem dado alguns passos, já que o país faz parte de vários protocolos internacionais que têm como base a redução de combustíveis fósseis. Angola tem estado também já a utilizar a energia solar em várias partes do país. O consultor ambiental Abias Uongo fala de bons exemplos que Angola tem estado a aplicar. Não vamos dizer que estamos mal, estamos bem e temos estado a acompanhar com alguma satisfação, por exemplo, a Sonangol a se transformar de empresa de combustíveis para a empresa de energia. É uma satisfação, o que quer dizer que podemos esgotar o petróleo, mas vamos continuar a ter uma Sonangol pujante, forte, no domínio das energias. Obviamente precisamos fazer algum investimento naquilo que é
a legislação e as estratégias para o funcionamento disto tudo. Precisamos fazer com que, por exemplo, o etanol que é produzido na cana, como resultado da cana-de-açúcar, possa ter um enquadramento e ser utilizado aqui para reduzir emissões, porque é um tipo de energia. Entre dúvidas e certezas, Angola está no bom caminho, diz Abias Wongo, que já foi secretário de Estado para o Ambiente. Entretanto, o académico fala de desafios, mas também de oportunidades que existem neste setor. Penso que uma das principais preocupações com as viaturas elétricas vai estar, por exemplo, nas baterias e o seu tempo de uso. Precisamos criar condições e capacidade para reutilizar essas baterias, para voltar a meter no sistema e não criar um problema para a sociedade. Precisaremos, com certeza, reforçar o quadro legislativo para que todos estejamos à vontade. Precisamos de recursos nessa altura para investir nesses processos. E aí, já que falou em desafios, eu não vou falar só também em desafios, vou falar nas oportunidades que há. E as oportunidades que há é o facto do país, por exemplo, aderir ao protocolo de Quioto e à Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, poder beneficiar de recursos numa perspectiva de compensação. E assim estamos a colocar um ponto final à rubrica Dúvidas e Certezas. Na edição de hoje falamos sobre transição energética, um desafio do mundo, um desafio de Angola, o país que já tem estado a dar alguns passos. Devem ser feitos mais investimentos neste domínio. Nos voltamos na próxima quarta-feira. Até lá, dúvidas e certezas, aqui na Rede Girassol. Entre dúvidas e certezas, para a semana há mais. No próximo bloco, as notícias do desporto nacional e ainda a recompensa de 30 mil euros para se desvendar um crime que aconteceu há 15 anos nos Países Baixos. Nós voltamos a seguir ao intervalo, não saia daí. Até já. Estamos de volta, bem-vindos a esta última parte. Angola venceu a Tunísia no primeiro jogo do CAN de handebol feminino que decorre na RDC. Angola começou a empreitada no CAN da RDC com triunfo ao bater a Tunísia por 35-23. As pérolas começaram a perder, mas foi no lance a seguir que responderam. Ficaram mais focadas e sem dificuldades começaram a se alongar no marcador. Ao intervalo, o placar registava 18-7, vantagem de 11 pontos para a seleção angolana. Na segunda metade, foi mais do mesmo. As pérolas mostraram que são as líderes do continente e não davam espaço às adversárias. As tunisinas não resistiam ao estilo defensivo que a nossa seleção está a impor. E Angola não permitiu encostarem com uma diferença menos de 10 golos. Aos 28 minutos, uma atleta tunisina começou a se sentir mal e não terminou a partida. Carregada de emergência ao hospital. A vitória sorriu mesmo para as pérolas. 35-23 foi o resultado final. O próximo duelo será nesta quinta-feira, frente ao Uganda, às 15 horas. E o Petro de Luanda recebeu e venceu no Municipal dos Coqueiros o Luanda City por 1-0. O Luanda City aguentou a pressão do atual campeão do Girabala, o Petro de Luanda, nos primeiros minutos do encontro de acerto da quinta jornada. Era um toma lá da cá. Ainda na primeira parte, uma situação na zona de perigo dos tricolores, que pareceu ser penalti, não foi considerada pelo juiz da partida. Na etapa complementar, os Citizens apertaram o cerco da equipa do Eixo Viário a pressionar o meio-campo.
Ricardo Cheu mexeu os pauzinhos para ver evolução no seu 11, que não estava a responder à altura. E o trinco Quinito estremeceu a baliza do Luanda City aos 62 minutos, marcando o único tento do duelo. Para dar resposta, Vítor Covilhã optou também por substituições. No entanto, os erros na finalização continuavam. O técnico do Luanda City, Vítor Covilhã, disse no fim da partida que o resultado não foi justo pelo trabalho que o seu conjunto demonstrou e recordou o que aconteceu nos primeiros 45 minutos. Tivemos 48 horas de descanso, tivemos um jogo desgastante contra o Santa Rita, o Petro não jogou, estava mais fresco, mas hoje não se notou a diferença. Hoje é de dar mesmo muito profundamente os parabéns aos meus atletas pelo jogo que fizemos hoje. Eu acho que nós tivemos oportunidades para marcar, e muitas, e tivemos, já agora, eu não sou daqueles que gostam de falar de arbitragem, mas há um penalti claríssimo a favor do Luanda City na primeira parte. O Petro de Luanda venceu sem irregularidades e é uma equipa muito forte. Palavras do técnico tricolor Ricardo Cheu, que reconheceu a potência do adversário. Ganhamos com 1-0 e não foi preciso marcar golos com a mão, nem depois da hora, para perceberem claramente para aquilo que nós viemos. Nós viemos para ganhar num campo muito difícil, com um campo muito irregular, muito difícil para o nosso jogo. Sabemos que somos uma equipa muito tecnicamente muito fortes e que dificulta-nos às vezes praticar o nosso jogo. Portanto, eu acho que foi um jogo muito difícil. Na primeira parte falhamos muito na primeira pressão, em que o Luanda City estava a tentar e estava a conseguir sair a jogar, mas depois esticou muito, com muitas bolas longas, muitas primeiras e segundas bolas. Fomos capazes sempre de controlar, mas não conseguimos ter o discernimento suficiente. Com esta vitória, o Petro de Luanda volta a liderar o Girabola com 26 pontos e com um jogo por fazer. Já o Luanda City mantém-se na 13ª posição com 10 pontos. O Ministro da Juventude e Desportos recebeu na tarde desta quarta-feira a Seleção Nacional da MMA, que conquistou 9 medalhas no Mundial da modalidade. Com 9 medalhas conquistadas no recém-terminado Campeonato do Mundo de Artes Marciais Mistas, a Seleção Nacional da modalidade foi recebida pelo Ministro da Juventude e Desportos depois da brilhante participação em Tashkent, no Uzbequistão. O titular da pasta dos desportos em Angola, Rui Falcão, afirmou que a aposta nas modalidades individuais vão continuar e que a Seleção Nacional tem a responsabilidade de manter o bom desempenho nas próximas competições. Tivemos a honra de ganhar mais uma campeã do mundo, 2 vice-campeãs, mais 6 medalhas de bronze neste último Mundial. Portanto, é isso que nos orgulha. Vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a apostar nas modalidades individuais. Vocês ouvem-me sempre dizer isso. É preciso apostar naquelas modalidades que estão a crescer de forma sustentada para que o país possa pôr cada vez mais a bandeira lá em cima. Essa é a nossa missão e todos nós estamos envolvidos e prontos para dar o máximo de nós mesmos. O presidente da Federação Angolana de MMA, Armando Diogo Scott, apontou o apoio que o governo angolano deu à seleção nacional como fundamental para o êxito no Mundial. Para também garantir ao nosso Ministério da Juventude e Desporto, ao ministro Rui Falcão, como faixa preta em artes marciais, em Karaté, que realmente quando um artista marcial dá a sua palavra é para cumprir. Foi duro, sim, foi, mas nós conseguimos ultrapassar todas as barreiras e o resultado são essas 9 medalhas, sendo uma de ouro, 2 de prata e 6 de bronze, batendo assim o recorde do continente africano, tendo terminado em 5º lugar neste campeonato do mundo, mas com a pontuação suficiente desde os juvenis, juniores e sêniores para ocupar o número 1 do ranking mundial. Já a campeã do mundo em juniores, Maria Kitoko, disse que daqui em diante o mais difícil vai ser manter o título de campeã mundial. O mais difícil não é chegar, é manter. Nesse momento, as minhas adversárias já estão a ver, estão a criar planos como me tirar nessa categoria, porque isso funciona assim. Você encontra alguém, o teu objetivo é tirar, então o próximo ano vai ser mais difícil, que é manter, ser bicampeã mundial, e não é nada fácil, então o trabalho vai ser mais duro. O ato serviu também para a campeã do mundo Maria Kitoko entregar o cinturão ao ministro Rui Falcão. E agora uma cena insólita. Nos Países Baixos, a polícia de Amsterdã está a usar um holograma de uma mulher para desvendar um crime que ocorreu há 15 anos. Há recompensa de 30 mil euros para quem resolver o caso.
A cidadã era búlgara e trabalhava num bairro de prostituição. Infelizmente foi assassinada e até hoje ninguém sabe quem a assassinou. Para desvendar o caso e fechar todo o processo, a polícia então está a oferecer 30 mil euros para resolver a situação. O Girassol Jornal fica por aqui. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Boa noite. Fique bem.